Boa tarde, vamos gravar então a segunda videoaula relativa à segunda unidade, Feminismo Negro, Interseccionalidade e Crítica da Sororidade. Nesta segunda aula, a gente vai entrar mais em detalhe no quadro do feminismo negro, em particular o feminismo negro norte-americano, né? E vamos trabalhar com as noções de interseccionalidade, branquitude e crítica da sororidade. Vocês veem que também nas atividades que eu deixei para vocês, tem uma atividade que visa a definição da noção de interseccionalidade, sobre a qual eu queria falar um pouco, né, para que vocês possam realizar com mais facilidade essa atividade, né. Eu selecionei três trechos, né, de autoras negras norte-americanas que trabalham com essa noção de interseccionalidade. O primeiro trecho, que vou ler aqui em seguida, é o trecho do manifesto publicado em 1977 pelas feministas que pertencem ao coletivo Combahee River, que é um coletivo de mulheres negras lésbicas que foi criado em Boston no começo dos anos 70 e que foi ativo, né, até 1980. E foram anos muito intensos, né, de militância e de reflexão teórica. E esse manifesto, né, que foi publicado em 77, é um documento super importante para a definição da noção de interseccionalidade, né. As autoras não falam ainda do termo interseccionalidade, porque, como sabemos, esse termo interseccionalidade foi cunhado pela Kimberly Crenshaw em 1989, né? Porém, sabemos que, apesar desse termo ter sido introduzido, né, posteriormente, a noção a qual ele remete, né, a ideia da imbricação das relações de dominação para as mulheres racializadas é uma compreensão que caracteriza, né, o pensamento das mulheres negras desde o começo, né? Então, desde sempre, as mulheres negras, né, interpretaram a dimensão, né, tiveram essa compreensão da dimensão multifacetada, imbricada, interligada das relações de dominação que as caracterizam, né? Esse trecho que eu coloquei aqui, né, fala: a declaração mais geral de nossas políticas nesse momento seria a de que estamos comprometidas a lutar contra a opressão racial, sexual, heterossexual e classista, e que nossa tarefa específica é o desenvolvimento de uma análise e prática integrada, baseada no fato de que os sistemas maiores de opressão se interligam. Então, essa ideia, né, fundamental, o sistema de opressão se interliga, né, em termos de raça, em termos de gênero, em termos de sexualidade, em termos de classe. A síntese dessas opressões cria as condições de nossas vidas. Como negras, vemos o feminismo negro como o lógico movimento político para combater as opressões simultâneas e múltiplas que enfrentam todas as mulheres de cor, né? Então, o lema principal, né, a compreensão que o Combahee River tem desta questão, né, do que será chamado depois de interseccionalidade, de opressões simultâneas e múltiplas, né? Essas opressões de classe, de raça, de sexualidade, de gênero, contribuem simultaneamente para a produção, né, do tipo de opressão, do tipo de experiência da dominação que as mulheres racializadas fazem, né? Então, a simultaneidade das opressões, né, a multiplicidade das opressões são as características, né, com as quais o Combahee River define, né, essa ideia que depois será chamada de interseccionalidade. Outro trecho que a gente vai analisar, que você depois, né, vão ter de trabalhar na tarefa, é um trecho
do texto da Patricia Collins, que nesse caso vocês vão ler integralmente, né? E, no qual a autora, Patricia Collins, é uma socióloga feminista negra norte-americana que trabalha também com esse conceito, né, da uma reformulação da análise da opressão sofrida pelas mulheres não brancas, né, em termos de raça, classe e gênero, né? Ela escreve que precisamos de novas categorias de análise que incluam raça, classe e gênero como estrutura de opressão distinta, mas imbricadas. Então, tem essa ideia já da imbricação, né, das relações de dominação, que também ela chama, né, de matriz da dominação, uma matriz, né, onde esses fatores, né, se imbricam, né, trabalham conjuntamente, né? E é interessante que nesse texto, né, também a Patricia Collins fala que a interseccionalidade não tem de ser interpretada como uma sorta de enumeração, né, das opressões, uma sorta de acumulação, né, ou na imagem das camadas, né, superpostas, porque isso é uma visão extremamente simplista, né, que não dá conta justamente de pensar a imbricação dessas relações de opressão, como elas, né, contribuem conjuntamente para formar essa experiência da dominação que experimentam as mulheres negras, né? Então, não podemos entender isso como camadas superpostas, né, como uma sempre acumulação, né, das opressões, porque, de fato, né, nenhuma delas é mais importante do que as outras, né? Segundo o que fala, né, os diferentes líderes dos movimentos, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento operário, se tende, né, a enfatizar sempre uma expressão da dominação, seja a opressão de gênero, seja a opressão de raça, seja a opressão de classe, né, como o inimigo principal, né? E a Patricia Collins diz, não, apesar, né, dos diferentes movimentos terem essa tendência a puxar, né, por uma dessas opressões como supostamente principal, fundamental, né, mais importante, na verdade não podemos, né, colocar uma hierarquia entre essas opressões, porque todas são, né, importantes da mesma forma para produzir conjuntamente, né, essa experiência da dominação, né? Então não podemos construir uma hierarquia, né, estabelecer qual dessas opressões seria mais importante, né, ou a principal. O último texto que eu selecionei aqui é um texto da Kimberlé Crenshaw, justamente, que é a autora, né, dos textos que forjaram, né, a categoria de interseccionalidade, e só para chamar a atenção mais uma vez, né, que na verdade a Kimberlé Crenshaw não criou a interseccionalidade, porque como já vimos, né, essa ideia ela estava presente, né, na reflexão das mulheres negras, né, desde praticamente a época da colonização e da escravidão, né. A Kimberlé Crenshaw, ela simplesmente sistematizou esse material amplo de reflexões, né, das autoras anteriores e forjou essa palavra, né, esse termo interseccionalidade, que foi particularmente feliz, né, e que se tornou efetivamente um termo-chave, né, para a teoria feminista e para, em particular, o feminismo interseccional, né. Nesse texto, que foi publicado, né, aqui no Brasil no começo da década de 2000, a Kimberlé Crenshaw escreve assim: o desenvolvimento da conscientização quanto à dimensão interseccional desses problemas poderia ser encorajado pela adoção de uma política de fazer outras perguntas, uma metodologia proposta pela teórica feminista Mary Matsuda.
Conforme Matsuda sugere, muitas vezes uma condição pode ser identificada, por exemplo, como um produto óbvio do racismo. Porém, mais poderia ser revelado se, como rotina, fossem colocadas as seguintes perguntas: onde está o sexismo nisso? Qual é a sua dimensão de classe? Onde está o heterossexismo? Enfim, e a fim de ampliar ainda mais tais questionamentos, poder-se a perguntar de que forma esse problema é matizado pelos regionalismos, pelas consequências históricas do colonialismo, fim de citação. Então, nesse trecho, a Kimberly Crenshaw cita essa outra autora feminista, Mary Matsuda, né, que define a interseccionalidade através dessa prática de colocar a outra pergunta. Né? Então, quando a gente identifica um certo problema como originado, né, a partir de uma situação de racismo, a gente, porém, né, pode ganhar uma compreensão mais aprofundada, mais rica sobre esse problema, né, específico, colocando essas outras perguntas, né? Mas onde está o sexismo nisso, né? Onde está a opressão de gênero nisso, né? E o colonialismo e o regionalismo, outras dimensões da opressão, né, que podem também estar contribuindo, né, conjuntamente, simultaneamente, para formar aquela situação, né, de opressão e de dominação. Né? Por exemplo, para voltar ao exemplo do Combahee River Collective, que mencionamos acima, né, poder-se lembrar, né, de um episódio em Boston, né, nos anos 70, de uma onda de homicídios de mulheres negras. Né? E como, por exemplo, né, o movimento negro tinha interpretado, né, esse homicídios, né, de mulheres negras unicamente pelo viés racial, né? E o movimento feminista, por outra parte, tinha interpretado, né, como unicamente na dimensão do feminicídio, né, da questão de gênero, né? E para compreender mais profundamente esse fenômeno, né, do homicídio de mulheres negras, as ativistas do Combahee River, né, colocaram essas outras perguntas, né? Será que é só racismo e não tem também o sexismo ou opressão de classe, né? Será que é somente por outra parte, sexismo e não tem também o racismo, a opressão de classe, né? As heranças da colonização, enfim. Como, né, esse fenômeno do espancamento, do homicídio das mulheres negras não podia ser interpretado nem unicamente no viés do racismo, nem unicamente no viés do sexismo. Mas era necessário, né, colocar essas outras perguntas para entender que vários e diferentes sistemas de dominação estavam, né, cooperando conjuntamente para produzir, né, essa situação em que mulheres negras das camadas populares, né, eram espancadas e mortas, né, em série. E isso, né, para explicar essa ideia, então, de interseccionalidade que implica essa coimbricação, atuação de diferentes interligados, simultâneos, sistema de dominação para determinar o tipo de experiência da dominação que aquela mulher ou aquele grupo de mulheres, né, sofre, né? E também para determinar as lutas que elas né, estão engajadas, porque, né, uma característica do feminismo negro justamente a de afirmar que o feminismo não pode unicamente lutar pela libertação de gênero, né, porque a opressão que as mulheres racializadas sofrem não é unicamente determinada pelo patriarcado, pela opressão masculina, mas também é, ao mesmo tempo, simultaneamente, né, produzida pelo racismo, pela opressão de classe, né, assim por diante.
Então, né, é por isso que o feminismo negro elaborou, que passamos, né, a um outro texto que a gente vai analisar mais em detalhe, que é o capítulo 7 do texto da Bellux, Ensinando a Transgredir, né? O capítulo 7, intitulado De Mão Dada com a Minha Irmã, onde a Bellux, né, faz críticas à noção de sororidade, né? Essa noção de sororidade foi mobilizada pelas feministas da segunda onda, né, dos anos 70, que eram, né, prioritariamente mulheres brancas das camadas das classes médias, né, nos Estados Unidos e, em geral, no mundo ocidental, que afirmava, né, que o sexismo é o tipo de dominação, a expressão da dominação específica que todas as mulheres, como tais, né, experimentam, né, e sofrem, né, do mesmo jeito, né, da mesma forma. Então, todas as mulheres seriam, né, de certa forma, irmãs, né, solidárias umas com as outras, né, porque elas partem, né, dessa compreensão comum, né, da dominação sexista, da dominação patriarcal, que caracterizaria todas elas, né? E esta compreensão, né, da sororidade, então, parte do pressuposto, né, que o sexismo seria a principal dominação que as mulheres, como mulheres, sofrem, né? E que, eventualmente, depois, né, pode haver outras formas de opressão, mas essa, né, opressão em termos de gênero, né, opressão sexista, seria, né, uma sorte de mínimo comum denominador, né, que todas elas experimentam. E Bellux, de forma muito profunda e contundente, né, mostra que na verdade, o ponto de partida não é essa sororidade, essa relação de amizade e de irmandade entre as mulheres, mas que existem muitas relações, né, de tensão, até de dominação mesmo entre as mulheres, né? E, em particular, entre as mulheres brancas e as mulheres negras, né? E que, então, a sororidade não é um ponto de partida, né, para o feminismo, mas é um ponto de chegada, né, ao termo de toda uma reflexão, um processo de conscientização por parte, em particular, das mulheres brancas, né, de o quanto elas tiveram e têm um papel, né, fundamental na reprodução do racismo, na reprodução da opressão e da dominação das mulheres negras, né? E a Bellux parte, né, aí analisando a relação entre a patroa, né, e mulheres escravizadas, né, na época da escravidão, e a empregada doméstica, né, após a abolição da escravidão, para mostrar, né, efetivamente, como as mulheres brancas tiveram uma parte fundamental, né, na perpetuação do racismo, de todo esse sistema de opressão, de dominação em relação às mulheres negras, né? E como elas usaram os próprios privilégios, né, de branquitude ou privilégio de classe, né, para exercer essa dominação, essa opressão e discriminação em relação às mulheres negras, né? Então, é preciso partir dessa reflexão, dessa conscientização, para podermos, né, efetivamente ganhar uma atitude de colaboração, de sororidade, de solidariedade entre as mulheres, né? Então, é preciso que as mulheres brancas tenham consciência dos próprios privilégios, né, da branquitude, né, que elas passam, né, de uma branquitude crítica, ou seja, uma branquitude que reforça, né, a própria suposta superioridade em relação às mulheres racializadas, para uma branquitude crítica, que seja justamente a consciência, né, dos privilégios que elas
têm enquanto brancas, enquanto pertencentes às classes, né, mais abastadas, né, e que as mulheres negras, por sua parte, também superem, né, juntamente das brancas, né, esta atitude de não confiança, né, de desconfiança que elas têm em relação, né, às mulheres brancas por elas terem sido, né, partícipe, né, da escravidão, né, da opressão de raça e de classe, né? Então, a sororidade não é um termo de partida, mas um termo de chegada, né, que passa por essa crítica, né, e por uma leitura da branquitude, né, como consciência dos próprios privilégios por parte das mulheres brancas, né, em particular. Então, gente, é isso, né? Vocês encontram no PowerPoint mais informações, mais estruturadas, né, para a cada vez situar, né, as autoras dentro do contexto do feminismo negro. E, então, com a leitura também dos textos que eu coloquei para a leitura, né, vocês poderão ter uma visão mais aprofundada. Muito obrigada e até a próxima videoaula.